salve, camaradas! Como é que vocês estão, né? Bom dia, boa noite, boa tarde, enfim. Fiquei rouco de repente. Boa madrugada, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo, né? E o vídeo hoje... vídeo de treta é bom, treta é importante, dá view, né? Dá view. Eu queria fazer aqui um vídeo, né? Eu, na verdade, escrevi um texto sobre esse tema, mas já escrevendo um texto melhor que o meu poderia ser, né? Mas futuramente eu posso escrever isso e posso botar no meu blog lá, História da Noite, não sei, ou até mesmo nas redes sociais, depois vocês vejam. Vamos lá, o que acontece, né? Uma treta entre trotskistas, né? A FD, Fração Trotskista, né? Internacional, e ela tem um partido, uma corrente, né? Aqui no Brasil, corrente, porque o MRT, que é a representação da FD aqui no Brasil, faz parte de uma corrente do PSOL, né? Eles não são independentes. O PSOL, né, eles têm uma outra corrente, tem uma outra internacional chamada... Vou pesquisar. Lembrei, na hora que eu perguntar aqui no GPT, lembrei, SU, né? Que é uma outra internacional muito problemática. A SU, ela é fundada lá pelo Mandel em 69, 70, por aí, né? Mas não vamos falar dessa SU hoje. Hoje a gente não vai falar, não é guarde SU, né? Que é internacional do pessoal. A SU vem de Secretariado Unificado, né? Mas hoje a gente está falando da FT, Fração Trotskista, né? E a FT ela fez um texto criticando o PSTU por não fazer uma autocrítica e os erros, os supostos erros do Moreno, que comete, sim, o Moreno, assim como Trotsky, assim como Lenin, assim como Marx, cometeram seus erros. Não estou negando isso. Não estou negando que o Moreno pode cometer erros, né? Inclusive, a gente tem um livro aqui do Moreno que eu não gosto, né? É um livro que eu já li alguns anos atrás, que é esse livro, porque a câmera está com torcida, não sei como é que eu mudo, será talvez assim? Ah, não! Ah, não! Que é esse livro. Não vou cortar, não vou editar, foda-se. Que é esse livro aqui, né? O Conceitos Políticos Básicos, que eu tenho sérios problemas com esse livro do Moreno. Tem uma série. E também embora aqui tenha algumas coisinhas relevantes que a gente pode estudar, é interessante, que é Revolução, tem essa edição em espanhol, mas existe ele em português, que é as Revoluções do século XXI.
aqui tem umas coisas meio de pré-revolução, revolução democrática, revolução socialista, revolução imperialista, e eu não curto muito isso. Sinceramente, eu não curto isso. Que a MRT, desculpa, a MRT faz é pegar justamente esses erros, que algumas vezes nem são erros, né, como eu vou falar mais para frente, e colocar como se a gente do PSTU não fazia autocrítica, né? Ou melhor, como nós, os morenistas, né? Também a Internacional, eu sou da elite, PSTU, mas tem também uma internacional chamada UST, que também é morenista, se reivindica morenista aqui no Brasil. Eu acho que eles são um mês. Eu acho que eles são um mês. Ou mais, um mês, um mês. Acho que é um mês. Enfim. Mas eles também reivindicam Moreno, né? Enfim, não vou tocar também nesse. Não vou falar nesse internacional, pois a gente é a maioria desses partidos, né? Na verdade, de trotskismo só existe quatro partidos, quatro internacional, que é a US, bom, é a UST, Elite, SU, a outra bom, existe quatro, a última, esqueci, a última fica de bônus. Então, eles criticam que a posição do Moreno a respeito e tem uma crítica que válida sobre essa questão, né, de separar as categorias revolucionárias. Eu também critico isso não representando nem Trotsky, mas Moreno vai para muito mais, né? Eu já mostrei aqui, já critiquei, já mostrei os textos do Moreno que eu não gosto, né? Mas que eu releio e releio e posso mudar de opinião, inclusive, né? Posso no futuro achar bom, interessante e tal, né? Então uma das questões dele foi a nossa questão, a nossa política do Fora Todos, né? Lá em 2016, né? Tem muita gente que é Fora Todos, 2016, não, 2013, isso, 2013. O 2013, né, eu entrei para o PSTU em 2015, né? Mas eu me aproximei já do PSTU no final de 2013, né? Para quem não sabe, eu era do PT, né? Rompi com o PT, durante esse período de 2013 a 2015 eu fiquei próximo dos anarquistas, né? Não vem o caso, depois eu falo minha história aí, mas nessa época eu lembro do Fora Todos, e o Fora Todos foi até uma corrente, foi quem chamou Fora Todos. Primeiro foi a Luciana Genro, depois entrou toda a questão do PSTU, porque, né, uma das falhas que tem no argumento dos companheiros da FT, né, do texto, é que eles não levam em consideração o povo, que o povo estava pensando, que o povo vazia, porque nessa época, no governo Dilma, a gente enfrentava uma tremenda crise, uma tremenda distorção da crise, daquela política de
de neoliberalismo, que foi os dois últimos governos da Dilma foram muito mais próximos ao liberalismo do que os dois primeiros governos do Lula. E o governo atual do Lula está sendo mais próximo ainda do neoliberalismo do que os dois últimos governos da Dilma, né? Louco. Se voltasse no tempo e falasse para mim, eu ia falar, não, você está maluco. Tem... né? Então, eu ia achar, se alguém falasse que o Lula ia voltar à presidência, eu ia falar, não, você está maluco em dobro. Você está maluco em dobro. Né? E aí, como eles falam que a elite não desenvolveu necessários esforços estratégicos de análise para concretar as relações da classe em movimento, restraindo-se, em geral, à observação das ações das massas subterrâneas e negligenciando o papel alternativo da burguesia e do imperialismo. Cara, quando a gente saiu às ruas, não teve, foi exportando no começo, né? Porque, assim, o que o MRT, né? Me perdoe, tem um problema de dicção, eu erro, mas não é de propósito, não estou fazendo piada com o nome dos camaradas, MRT, Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, eu acho que é isso, né? O que o MRT faz, né, e não entende é que foi um movimento espontâneo, um movimento das ruas, e o que o MRT parece ignorar ou não sabe é que o Trotsky, no programa de transição, ele fala, né, que a gente tem que sempre tentar derrubar qualquer governo que esteja no poder, qualquer governo burguês, da burguesia, seja de direita, seja de esquerda. Um exemplo que o Trotsky demonstra é o Leon Blum, né? O Leon Blum, ele era primeiro-ministro francês da época em que Trotsky foi exilado, e ele era de esquerda, ele era um presidente da social-democracia francesa, eleito, né? Primeiro-ministro, presidente, um primeiro-ministro foi eleito lá e da social-democracia de esquerda. E esse Leon Blum, ele tinha uma treta com Stalin, né? Embora fosse de esquerda e tal. Depois, na Segunda Guerra Mundial, os dois iam formar aliança, mas antes ele tinha uma treta com Stalin e ele aceitou o Trotsky no país dele. Deu asilo ao Trotsky na França. E o Trotsky começou a criticar e tal. Mas o Trotsky ele faz uma reflexão muito importante, eu só quis botar um contexto. Assim. Ele faz uma reflexão muito importante que é a respeito de todo o governo burguês não representarem a classe de todos os governos, seja de esquerda, de direita, não representar um único governo que representa a classe, é o governo feito pela classe, o governo revolucionário. Inclusive, o texto critica muito esse livro do Moreno, que é Atualizações para o Programa de Transição. É um ótimo livro, eu gosto muito desse livro do Moreno. Tem alguns errinhos, algumas. Tem, mas é um livro muito bom, muito importante. Tem umas coisinhas aqui no comecinho do livro que eu comecei lendo e que ele fala das bases fundamentais da quarta, né? Então, a primeira base, a segunda, que não,
é meio complicado, né? Eu tô, porra, Moreno, mas depois o livro é muito bom, né? Esse livro, o Moreno tem pretensão de, como diz no, apesar do nome, né, atualizações do programa de transição, o Moreno, só mostra bem a capa, tá meio, que a câmera tá meio desfocada, mas enfim. Eu ia fazer esse vídeo no notebook, mas não tô conseguindo abrir a câmera. Eu acho que é algum programa que eu baixei aqui que tá empatando a câmera abrir. E esse livro, o Moreno fala justamente isso, né? De a gente ser emergente contra os governos liberais, tal como Trotsky havia ordenado, né? E o texto do MRT fala de outros aspectos mais teóricos, mais profundos, mas eu não vou falar aqui, porque aqui embaixo vai ter um texto muito bom da companheira Helena Fontana, que é a Mariúcha, né? Que é uma companheira aí da Mariúcha e do. Ai, gente, qual é o nome do cara? Da Mariúcha e do Romero. Não, só um minuto, gente, só um minuto que a gente acha que é da Mariúcha. É, só um minuto. Achei. É da Mariúcha e do companheiro, né? Da Mariúcha Fontana e do Jerônimo Castro, né? Inclusive eu conheço o Jerônimo, né? Um abraço se ele tiver vindo, desculpa aí, Jerônimo, né? Mas é desses dois esse texto, né? E esse texto é muito bom também, porque esse texto vai também, né? Eu estou falando aqui mais da questão de 2013 e dessa incompreensão do trotskismo que que a FT demonstra, né? Aqui a Mariúcha fala, por exemplo, né? Vou só dar. Eu queria mostrar aqui um trecho em que a Mariúcha fala de 2013, dessas manifestações, que foram muito importantes para o Brasil e para tudo mais. A gente pode, sim, fazer autocrítica do que foi 2013, do que foi 2015, 2016, que foram até a queda da Dilma, que não foi golpe, tá? Não foi golpe, eu tenho essa compreensão, mas isso não vem ao caso, uma questão muito problemática e tudo mais, e a gente não vai vir aqui. Ah, a MRT parece que sabia das críticas que a elite, né, e a gente que é morenista tem algum aspecto do moreno, e foi bater logo nisso, entende? Foi bater logo nessa compreensão que a gente tem. A gente sabe que Moreno errou e eles batem nessa tecla. E a Mariúcha também fala que não, mas a gente já fez autocrítica disso, e autocrítica de muito. E o que me parece é que, para terminar o vídeo, é que os companheiros da MRT fizeram esse ataque justamente, ao menos, né, injusto contra o Moreno, que foi o maior trotskista, maior teórico trotskista, maior militante trotskista, um cara que construiu uma grande internacional, um cara que construiu uma grande. Inclusive, lembrando que a FT fez parte
da elite, romperam lá em 89, né? Foram expulsos em 89, da elite, né? É, e o Moreno, ele foi responsável por criar maior internacional trotskista depois da Quarta Internacional. Lembrando que a CIU estava em frangalhos, né? Mandela estava muito iludido com aquela questão cubana, questão toda. E tem outro erro que eles cometem aqui, porque eles falam que Moreno não apoiava a Revolução Cubana. Isso é uma mentira, uma falácia. O Moreno apoiou a Revolução Cubana, Moreno chegou a conhecer o Che Guevara, não em Cuba, em Ponta del Este, né? Foi lá que eles se conheceram. Então, Moreno apoiou a Revolução Cubana, que o Moreno criticou depois foi a burocracia que Fidel Castro estava estabelecendo e tudo mais. Inclusive, quem não apoiou a Revolução Cubana foram aparatos stalinistas e tudo mais, que estavam na União Soviética e olharam com certa desconfiança depois, né? Apoiar. Teve toda a questão lá da crise dos mísseis, que não vem ao caso. Mas é isso. E se você é companheiro do MRT, chega mais, vamos trocar ideia. Vamos pro debate aí, entendeu? Beleza? Falou.